É isso aí, galera. Eu sou o professor Thiago Vux e estou aqui com mais um resumo para vocês. Dessa vez sobre DNA. Que raio é isso e para que serve, mano? Novamente, esse resumo é dedicado àqueles dorminhocos que dormiram no início da explicação sobre DNA, acordaram e o professor já estava falando em bases nitrogenadas e você, meu Deus, ferrou. Ferrou não? Vem comigo, vem com o professor Thiago Jutsi. Inicialmente, então, eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui, que é a imagem clássica de uma molécula de DNA. Olha que loucura. Então, foquem numa coisa. Ela tem duas fitas, tá vendo? Aqui, ó, ligadas. Duas fitas que são ligadas por esses tracinhos aqui. Isso é muito importante saber. Calma, menina. Calma, menina. A gente já vai chegar lá. Primeiramente, onde está a molécula de DNA? A molécula de DNA está localizada no núcleo das células, né? Toda célula tem uma molécula de DNA, é o material genético da célula. Inclusive, as células procariontes, aquelas que não têm núcleo, por exemplo, das bactérias, também têm molécula de DNA espalhada ali no citoplasma. Em alguns períodos da vida da célula, como por exemplo na fase de duplicação, o DNA apresenta-se condensado e forma cromossomos. Cromossomos são essas estruturas aqui, vocês já devem ter visto, né? Nada mais é do que o DNA condensado, né? Olha lá, tá vendo? Formando essas estruturas em X chamadas cromossomos. Na nossa espécie, na espécie Homo sapiens, o DNA fica dividido em 46 cromossomos, certo? Isso vai variar de espécie para espécie. Mas como se forma aí o DNA, né? Nós herdamos metade do DNA de uma célula normal do papai, beleza? E a outra metade do DNA de uma célula normal da mamãe. E aí, quando essas células se unem, eles formam pra gente a nossa primeira célula com a quantidade normal de DNA. Beleza? Olha aqui esse esqueminha aqui, tá vendo, né? Uma célula normal do papai tem 46 cromossomos e essa célula se divide formando duas células com 23 cromossomos que depois se especializam e formam os espermatozoides. Cada espermatozoide tem 23 cromossomos. No caso dos óvulos é a mesma coisa, olha lá que legal, né? Os óvulos têm 46 cromossomos, se dividem, né? Formam aí uma primeira estrutura chamada corpúsculo polar, que tem 23 cromossomos, e vai dar origem no final a um óvulo com 23 cromossomos também. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, ambos com 23 cromossomos, eles formam a sua primeira célula, ou chamada de zigoto ou célula-ovo, que tem 46 cromossomos. Quando essa célula se multiplica para dar origem a você, cada célula do seu corpo vai ter, então, 46 cromossomos. Se houver um erro na produção do DNA, né? Quando as células vão se dividir, se acontecer algum erro na formação do DNA, ou quando uma célula vai simplesmente se duplicar, como uma célula da sua pele, por exemplo, né? Quando ela vai se duplicar, se ela na hora de duplicar o DNA, ela cometeu um erro, o que acontece? Acontece um fenômeno que a gente chama de mutação. Olha lá, quando ocorre um erro na construção da molécula de DNA, ocorre o que chamamos de mutação. Uma mutação genética pode prejudicar ou facilitar a sobrevivência de um ser vivo, certo? Então, por exemplo, na maioria das vezes, uma mutação, como é um erro, acaba prejudicando a sobrevivência de um ser vivo. Então, na maioria das vezes, quando acontece uma mutação, a célula morre, não dá origem a nenhum ser vivo. Outras vezes, essa mutação ela pode conferir alguma vantagem para o ser vivo, que vai acabar se reproduzindo mais, passando esse DNA para frente, e essa mutação também vai para frente. Olha aqui a primeira imagem. Isso aqui, no caso, então, a gente tem uma molécula de DNA e tal, e aqui está mostrando a parte que foi copiada errado, tá vendo? A parte errada do DNA, que é a parte mutante. A gente diz que essa molécula de DNA é uma molécula de DNA mutante. E aqui é um exemplo de mutação aqui, né? Essa mulher com 6 dedos, né? E aí a gente se pergunta, ter 6 dedos hoje em dia é uma vantagem ou uma desvantagem? Hã? Hã? No caso do Ciclope, né, a gente fala aí dos X-Men, para você ter uma mutação desse tipo, né, uma mutação muito complexa, é necessário que você tenha diversas mutações ao mesmo tempo, né? Então você pensa bem assim, na natureza o que acontece. Quando você tem um tipo de mutação, por exemplo, uma mutação frequência é a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é originada por um cromossomo a mais, né? Então o cara tem 47 cromossomos e ele tem várias características, né, não adaptativas, né? Ele tem problema cardíaco, né? Ele tem uma aparência diferenciada e tudo mais. Imagina então o que seria se houvessem muitas mutações na célula ao mesmo tempo, né? E do que é feito o DNA, né? Qual é a composição química do DNA?
Então, olha para cá, só para o DNA, eu tenho essa molécula de DNA composta por duas fitas, tá vendo? Que são ligadas entre si. O que são essas fitas? Essas fitas são moléculas chamadas bases nitrogenadas, dispostas uma a uma, certo? Olha lá, existem 4 bases nitrogenadas: a adenina, a guanina, a citosina e a timina, certo? E elas aí estão dispostas uma a uma, tá vendo? Olha lá. Essa fita tem um monte de adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, né? E essa outra fita também vai ter timina, guanina, timina, certo? Beleza? E essa, a gente está vendo que elas estão ligadas, e essas ligações são chamadas de pontes de hidrogênio, beleza? São ligações de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas. E aí uma coisa interessante, né? A base nitrogenada adenina, ela só consegue se ligar com a base nitrogenada timina. E a base nitrogenada guanina só consegue se ligar com a base nitrogenada citosina. Então o que a gente pode entender disso é o seguinte: a mesma quantidade que você tem de adenina no seu DNA, você vai ter de timina. E a mesma quantidade que você tem de guanina, você vai ter de citosina. Então é o seguinte, cada base nitrogenada vai ter um açúcar e um grupo fosfato ligados, né? E a gente chama esse conjunto de nucleotídeo, ok? Então o DNA é composto por vários nucleotídeos, né? Que tem um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. E a função do DNA? O DNA tem a função de comandar a síntese de proteínas, a confecção de proteínas pela célula, né? Então, a produção de proteínas pela célula envolve a confecção de uma molécula de RNA que a gente viu lá em cima. Deixa eu voltar. Envolve essa molécula aqui de RNA que a gente viu aqui em cima, né? Então, quando a célula vai produzir proteínas, ela abre a molécula de DNA, beleza? Começa a ligar novos nucleotídeos que estão soltos ali no núcleo, mas em vez de ligar timina com adenina, ele vai ligar uracila com adenina. Então, na hora que a célula vai produzir proteínas, ela vai formar uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA. A sequência de bases nitrogenadas do DNA funciona como um código, né? Uma receita para a proteína. Então, você tem lá o DNA lá com uma adenina, guanina, citosina, timina, guanina, isso é um código, né? Para uma outra pessoa, um outro DNA vai estar diferente, citosina, guanina, citosina, isso aqui vai ser um outro código, porque as pessoas são diferentes. O nome disso é variabilidade genética. Cada pessoa carrega um código para a construção das suas proteínas, né? Pessoas, qualquer ser vivo, né? Vai carregar um código para a produção das suas próprias proteínas. Exemplos de proteínas são hormônios, enzimas, estruturas musculares. Sendo assim, o seu DNA carrega um código com as suas características. E como sabemos que esse código vem do papai e da mamãe, dizemos que esse código é hereditário. Hereditário significa isso. São características que vêm dos seus ascendentes, do papai, da mamãe, do vovô e da vovó e por aí vai. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, deixe um comentário aí para outros assuntos, né? Eu gostaria de saber mais sobre isso, gostaria de saber mais sobre aquilo, faz um resumo sobre isso, me ajuda, pelo amor de Deus. É só chamar que eu faça um conteúdo exclusivo para você, beleza? Um grande beijo e até mais, valeu!